Olá, pessoal. Bom dia para quem está em casa. Olha o Léo dando bom dia aqui com a gente. Pessoal, bom dia. Eu sou Gisele Calef, sou psicóloga, sou consultora de saúde e de bem-estar. Eu estou aqui hoje com uma convidada especial, a Fernanda Figueiredo. Bem-vinda, Fê. Obrigada, muito obrigada. A Fê é CEO e Head de Cultura e Estratégia da Talento Gestão Integrada. Ela é especialista em cultura, liderança e performance sustentável. Tem mais de 20 anos de experiência, é psicóloga, empreendedora e fundadora da Talento Gestão Integrada. Ela une estratégia, consciência e neurociência para transformar empresas de dentro para fora. Olha só, É isso aí, mais consciência, mais transformação, né. muito legal. E, gente, eu vou convidar vocês para participar com a gente aqui, para interagir, mandar pergunta, para que seja um papo não só meu e da Fê, mas de todos nós, que esse é um tema Exatamente. super interessante. Eu sou suspeita, né, Gi. Eu também, como psicóloga. Bora lá, então, começar esse papo, Fê, que nós temos Bora, pouco tempo. vamos O que aproveitar. que é a neurociência no contexto do ambiente de trabalho e por que que ela deveria fazer parte da estratégia de gestão de pessoas? Pois é. A neurociência, eu gosto de dizer que ela traz para o concreto aquilo que às vezes a gente não consegue explicar quando a gente fala de sentimento, quando a gente fala de emoção. Então, a neurociência ela traz base, ela traz estrutura. Você vai, para um treinamento, por exemplo, para um líder, que você vai explicar para ele, por exemplo, por que que ele reage, ou por que que o colaborador reage, aliás, fica reativo num feedback, eu tenho toda uma explicação neurocientífica, bioquímica para aquela reação. Então é algo que vai além só daquela relação que está acontecendo ali, é bioquímico. Então, quando eu começo a entender que a neurociência tem a oportunidade, a gente com a neurociência nós temos a oportunidade de desenhar os nossos processos de RH, os nossos processos de gestão de pessoas, compreendendo melhor como o ser humano reage aos processos, a gente tende a ser mais assertivo. E a gente tende a fazer algo mais inovador, né, mudar um pouco também a forma e a abordagem, né. Desde uma avaliação de desempenho, por exemplo, em que eu preciso pensar que há pessoas neuroatípicas, e que elas vão ter mais dificuldade, dependendo do perfil, de entender um conceito, por exemplo, de uma escala, de avaliação, em que aquela escala está rígida. Aquela escala olha, ou essa pessoa ela é altas habilidades ou ela está acima da média, e aí ele vai ser extremamente literal. Se eu começo a entender toda essa questão neurofisiológica, neurobiológica, a gente começa a entender que há questões que a gente precisa adaptar, não só para um contexto de diversidade, mas para ser mais assertivo mesmo com a própria liderança e os colaboradores. Então, a neurociência, ela vem facilitar, na realidade, os processos para que a gente realmente, enquanto gestão de pessoas, a gente se torne mais assertivo, para que realmente saia do papel, para que realmente as pessoas ponham em prática aquilo que a gente tanto, explora dentro dos processos, né. Então, conhecer de neurociência, eu costumo dizer o seguinte: não precisa ser, nenhum PhD. O básico que você for estudar, o mínimo que você for se inteirar, já é muito suficiente e já vai além, você já inova comparado ao que é praticado no mercado, A né. gente pode dizer que ela pode ser aplicada no contexto das relações humanas e não dos processos? Como é que ela é aplicada na prática? Na realidade, nos 2, né. Tá. Tanto nas relações, porque aí você passa a entender melhor como essa dinâmica vai funcionar. Primeiro assim, primeiro como você se funciona, Uhum. aí sim a dinâmica com o outro. Mas quando a gente olha para os processos, se eu entendo o mínimo de neurociência, eu vou entender o seguinte: se eu implementar esse processo dessa forma, isso vai impactar a forma como as pessoas vão reagir a esse processo. Então eu posso falar de gestão de mudanças, é assim, a Universo de neurociência ela tem um coisas. universo de coisas que a gente pode trabalhar. E quais conceitos da neurociência são mais aplicáveis ao cotidiano corporativo? Olha, tem um bem básico que eu adoro, é arrozinho com feijão, tá, de neurociência, que ele chama que é o sistema de luta e fuga. Então, basicamente é o seguinte, a gente precisa entender que no nosso cérebro a gente tem um sistema de sobrevivência. Ele existe, é pré-histórico, ele Ai, adoro esse existe, tema, essa né, conversa. ele já existe no nosso, eu costumo dizer o seguinte, que o nosso sistema nervoso, que controla tudo, né, onde está o nosso cérebro, que é o encéfalo, mas vamos falar cérebro todo, né, o que está aqui, né, o que vai desce pela nossa coluna, tudo isso é como se fosse um painel de controle.
Então, o tempo todo, esse painel de controle está recebendo o estímulo do que está acontecendo no nosso corpo. Se dá algum problema, um alarme nesse painel de controle ele vai ser acionado. E aí, o que acontece? Vai se tomar uma decisão sobre esse alarme e aí algo será feito. No nosso organismo é a mesma coisa. Então, se tiver qualquer coisa na nossa relação, no meu ambiente ou até comigo mesmo, em que eu, pessoa, me sinto ameaçado ou ameaçada, uma simples incerteza do que vai acontecer, por exemplo, numa reunião, isso aciona o meu sistema de sobrevivência, que é o sistema de luta e fuga. Amidalazinha. Grita, grita e ela domina. Tô dominando aqui a parada e ela diminui a atividade, né? É diminuída a atividade que regula um pouco mais, que regula essas emoções. A gente passa a ser uma pura emoção e a gente reage frente a isso. Quando eu entendo isso, eu já consigo explicar reunião de feedback, eu consigo explicar gestão do desempenho, eu consigo entender por que é difícil a gente mudar a cultura, né? Porque a gente já faz sempre daquela mesma forma. Por que é difícil mudar um hábito, mudar um comportamento? Então, assim, isso eu, assim, nem precisa ir pra dopamina, tá? Porque eu só tá adorando falar de dopamina. Vai no sistema de fuga e luta, é o basiquinho, arroz com feijão, que já ajuda vários processos e a melhorar muito as nossas relações. Quando a gente entende que a gente reage e o outro reage para um processo bioquímico, a gente passa também a compreender formas de como a gente se regula. E isso impacta a saúde mental. Isso, nossa, gente, dá pra, olha, 20 Vai minutos, longe. 20 minutos não vai dar não, viu? A gente tem, dá pra falar Duas mais. coisas importantes, a gente está com pouco tempo. Como a gente consegue construir programas de desenvolvimento mais humanos partindo da neurociência e como é que a gente incentiva as pessoas a terem feedbacks, já que a gente tem toda uma questão em relação ao medo, ao receio do feedback, usando a neurociência, Fer? Eu vou continuar o mesmo sistema de sobrevivência que a gente estava falando aqui. Quando eu vou, por exemplo, estruturar um programa de desenvolvimento, então vou pegar, por exemplo, uma trilha de treinamento de liderança. Então, aqui na consultoria na Talento, nós temos a nossa escola de líderes. E toda a estrutura dos treinamentos, ela foi construída com base em neurociência, seja no conteúdo e seja no próprio desenvolvimento da trilha e nos métodos utilizados durante o treinamento. Então, é um treinamento muito prático. Então, eu vou usar simulações, né, cases, eu vou usar contextos sobre como nós aprendemos. Existe todo um conteúdo, como nós aprendemos frente à neurociência. E uma das coisas que eu gosto de dizer é o seguinte: seja nas relações, ou seja no processo de aprendizado, eu costumo dizer que a memória, né, as emoções, elas dão cor à memória. Quando eu atrelo um processo emocional, obviamente com estratégia, dentro dos processos de RH, seja na trilha de treinamento, seja no processo de feedback, numa avaliação de desempenho, quando eu entendo e consigo colocar todo esse contexto emocional no aprendizado, as pessoas se conectam mais. A memória, ela está muito conectada com as emoções. Tenho certeza que, se você quiser lembrar de algum momento da sua vida, normalmente, os mais impactantes estão atrelados a alguma emoção. E são mais estressores também, né, Fer? São mais ligados a pode situações de estresse. Pode ser tanto uma emoção positiva Positiva. quanto uma emoção negativa, né? Não importa, né? Então, por isso que o bom humor, né, ele é importante. Então, eu uso muito o bom humor nos processos. Tanto na construção dos processos, então, por exemplo, a avaliação de desempenho. Quando eu olho que a avaliação de desempenho ela é um item só dentro da gestão do desempenho, eu tenho que olhar como que vai acontecer essa jornada. Então, quando a gente ajuda, por exemplo, a implementar processos de cultura ou desempenho, tem toda uma situação de preparar esses líderes. Então, exemplo, vieses inconscientes. Ele está totalmente atrelado à neurociência. A gente fala tanto de vieses só no contexto de diversidade, né? Normalmente, quando a gente vai falar nas empresas, pode ver, eu tenho certeza que quem está assistindo aí, a gente vai falar de vieses quando a gente vai falar só de diversidade, que é importantíssimo e precisa. Mas a gente precisa entender que vieses inconscientes, inclusive, entra quando o gestor vai fazer a avaliação de um colaborador e ele tem aqueles vieses do tipo, eu gosto desse colaborador, então ele enviesa para aquilo. Ou eu tirei uma referência sobre a Gisele porque alguém me falou sobre a Gisele. Pronto, já coloquei um xizinho nas costas da Gisele e não quero saber.
Quando a gente explica isso para o gestor. E outra coisa, se uma empresa que não tinha avaliação de desempenho passa a ter, o gestor está se sentindo ameaçado, porque ele passa a ter que colocar uma nota para o seu colaborador. E aí ele vai ter que fazer, gente, como é que eu vou justificar para esse colaborador aqui que eu dei essa nota e para Porque a nota esse. também diz sobre ele, no fundo, né? Como ele Exatamente. avalia. E ele se sente exposto. Sim. Uhum. Por isso que aí enviesa mais ainda, e normalmente a primeira avaliação, as empresas que trabalham o primeiro ciclo, com um novo gestor inclusive, ou com as áreas, pode ver, BP, RH, Business Partner, me fala. Não fica todo mundo só como alta performance, né? O gestor não quer avaliar ninguém com baixa performance. Porque tem a ver com o viés inconsciente. Ele está se sentindo ameaçado com aquele processo. Então, o que ele vai fazer? É o sistema de fuga e luta. Então, assim, ou ele vai fugir daquilo, ou ele até vai brigar, vai discutir e tudo Proteção, mais. né, gente? Natural, proteção. Proteção. Então, tanto na construção dos processos, você colocando a neurociência e usando estratégia para isso, então qual que é a estratégia? Eu preciso capacitar melhor os gestores no conceito de neurociência, no conceito de sensibilização e depois descer um nível com os colaboradores. Quando eu incluo a neurociência, eu explico para esse gestor como é que ele funciona e como é que o colaborador funciona. Isso para ele, assim, é impressionante, assim, gente. Para ele, ele fala assim, nossa, agora eu entendi por que a gente fica naquele embate, né? Ou por que eu tenho dificuldade para lidar com esse processo. A gente passa a pensar em estratégias para mitigar e minimizar a reação, porque a reação ela vai acontecer. A emoção você sente. Eu costumo dizer o seguinte: você não dessente alguma coisa. Você sentiu, acabou. Você pode até tentar fingir. Ah, eu não estou sentindo isso. Mentira que está sentindo. Assim, você não dessente uma emoção. Ela acontece. Agora, a neurociência, qual que é o legal disso, de você saber como você funciona? Você passa a tomar decisões sobre o seu comportamento gerado pela emoção. Emoção, gente, a gente não controla. A gente não tem esse negócio de gerenciar a emoção. Ai, gente, eu sei, inteligência emocional, um beijo né? Mas controlar a emoção a gente não controla. A neurociência deixa isso muito claro pra gente. A gente pode controlar o que a gente faz com o que a Faz gente com aquele- sente. Exatamente, é o comportamento. E aí, por si só, já é um super trabalho. Então, trazer essa consciência, principalmente para a liderança, através dos processos, tanto de gestão quanto nos treinamentos, é uma mudança de chave muito importante. Você leva para sua vida, você leva para suas relações pessoais, né? Não é só no contexto profissional, você acaba entendendo como você funciona como ser humano. E como é que a gente usa isso nos feedbacks, Fer? Ai, adoro isso. É o que a gente mais fala lá na consultoria sobre feedback. O que acontece? Eu entendendo o sistema de fuga e luta, então imagina assim, marquei com você a nossa reunião. Dependendo do teu perfil, se você é mais ansiosa, você já vai ficar assim, ai, é uma reunião de feedback. Ou, eu enquanto gestor não avisei que é uma reunião de feedback, que às vezes acontece muito isso, né? Marca e não avisa. Que é um outro probleminha, né? Que é uma outra conversa. É outra conversa. E aí o que acontece? Eu não sei o que vai ser falado. Então, eu, como colaboradora, eu não sei o que vai ser falada nessa reunião. Eu não sei o que o gestor. Eu posso até ter um cheiro ali, talvez, mas eu não sei. E o fato, e a neurociência explica o seguinte: uma simples incerteza, ou seja, eu não sei o que vai acontecer. O nosso cérebro é como se fosse uma equação matemática. Incerteza, o cérebro está lendo como uma ameaça. Gente, é o suficiente, pronto. Acionou o sistema de fuga e luta. Lógico, eu tenho pessoas e o sistema ele ser E o acionado, corpo prepara para fuga, para correr, dispara adrenalina, cortisol. tudo, noradrenalina, então o que acontece? Por que a gente fala, né, que a gente às vezes sente aquele friozinho na barriga? Porque o sangue, ele vai ser direcionado para os membros para lutar ou para fugir, literalmente, como se você quisesse fugir de um leão na discussão, né? E o seu organismo prepara. E aí há um esvaziamento momentâneo nessa região, e aí dá aquela sensação do sangue, né? E aí dá aquela sensação de frio na barriga. Então, gente, eu entendendo o que está acontecendo com o meu corpo naquele momento, e o gestor entender que o colaborador está sentindo essa incerteza, que virou uma ameaça e que pode ter acionado o sistema dele de sobrevivência, eu posso chegar com uma abordagem mais próxima, mais humana. Então, por exemplo, eu sei que não é uma conversa fácil, eu sei que o que nós vamos conversar realmente pode trazer um desconforto, mas eu também estou aqui para te ouvir. Eu posso compartilhar a minha percepção com você? Você está pedindo permissão. Permissão? É permissão. Porque você está pedindo o quê? Você está ajudando a pessoa a trazer um pouco o quê? De autonomia. E aí que a gente entende o seguinte: a neurociência explica.
O ser humano ele precisa de autonomia para se sentir seguro. É uma das bases da segurança. Então, se você pede licença para compartilhar a sua percepção, que você inclusive não é dono da verdade, né? Então, todo mundo tem a sua percepção. Então, você vai dividir a sua percepção e você pede licença para isso, é uma forma de você começar a ajudar a diminuir a resistência do outro. Uhum. Agora, gestora, né? Não, lembra, emoção a gente sente. A pessoa tem todo o direito do mundo de estar reativa e sentir o que ela sente. Inclusive, você, por não saber a reação do colaborador, você também provavelmente está acionando o seu sistema de fuga e luta. Então, você entendendo isso, que o outro tem direito de sentir o que ele tem que sentir, você não vai abrir a cabeça da pessoa e socar lá dentro o feedback. Você vai compartilhar percepções e vai trabalhar para minimizar. Então, uma forma de eu segurar o sistema de sobrevivência é a respiração. Já diriam os orientais que a gente acha que é É balela. cura mesmo. A respiração ela é importante. Por quê? Lembra, o sangue não vai para as extremidades? A gente começa a ter um esvaziamento, uma diminuição de oxigenação na parte que a gente tem mais regulação emocional. Quando a gente respira fundo, a gente está jogando mais oxigênio para o organismo. Esse oxigênio vai chegar na região que regula essas emoções, e aí é questão de segundos. Ela dá uma cotovelada na amígdala e fala assim: amígdala, fica na sua Reduz o aí. impulso aqui e vamos raciocinar. E vamos Corte raciocinar. para frontal, vamos funcionar. Exatamente. Então, olha só quanta coisa a gente já conversou aqui, da gente entender como. Então, assim, a gente passa a olhar para o outro que está na nossa frente e eu começo a entender o que está acontecendo com ele naquele momento. E aí eu posso tomar decisões sobre como ajudar a regular. Inclusive, se a pessoa estiver muito reativa, convidar para falar num outro dia. Uhum. Porque tem gente que, dependendo do repertório que ela tem, dependendo assim, das vivências na infância, na criação, na relação de hierarquia, nos outros processos que ela teve na vida dela, vai determinar se ela vai ser mais reativa ou menos reativa para as situações da vida. Então, o líder, ele tem um poder incrível se ele entender como ele funciona. Por isso que o autoconhecimento é chave, Vale ouro. Uhum. né? Posso dar um exemplo? Pode. Eu sou estressadinha. O pessoal fala: "Nossa, você é estressadinha". Sou. E por saber que eu sou estressada e eu falar disso para as pessoas, eu tenho uma responsabilidade muito grande. Então eu tive que ter muito processo de autoconhecimento para aprender a regular melhor o meu comportamento. Então eu posso até ficar nervosa, mas aí eu tendo a tomar uma decisão sobre o que eu faço com aquilo. Falho às vezes, miseravelmente, às vezes Humana, sim. né? Humana. Mas quando a gente se conhece mais, a gente entende melhor os gatilhos que a gente tem e a gente entende melhor qual é a estratégia que eu tenho que fazer para ajudar a regular aquela emoção através do meu comportamento. Olha, a gente está acabando, mas eu queria aproveitar alguns comentários aqui. Que assim, o Renan trouxe um ponto muito interessante, né? Dizendo que a gente, como psicólogos, eu, você e os demais colegas que estão nos assistindo também têm a formação, que é complexo entender a fundo o que a gente está discutindo. A gente entende isso. Como é que a gente consegue simplificar? Eu acho que a gente não vai conseguir responder isso Sim, agora, mas sim. recomendações de leitura. Como é que a gente pode levar isso para a liderança de uma forma simples para eles começarem a acessar? Fer? Por isso que aqui, se você olhar, eu não usei praticamente termos, o córtex pré-frontal. Eu falei um pouquinho aqui. Tudo bem, não tem problema. Mas assim, vocês têm uma série de outras informações que a gente não precisa usar esses termos científicos. Uhum. Eu preciso explicar minimamente o seguinte: como que acontece com você, né? O que está acontecendo com você? Você está reativo por um processo que está acontecendo no seu cérebro, no seu sistema nervoso. Então, a gente estudar o básico ajuda. Então, eu posso citar aqui uma pessoa que é referência no Brasil hoje, que é a Carla Tiepo. Então, a Carla Tiepo, ela tem cursos acessíveis, que são, né, leituras acessíveis. Gente, a Inês Coso também, acho que é interessante também. Então, tem conteúdo até muito, muito gostoso de falar sobre vieses inconscientes, sobre como funciona, sobre o feedback. Me segue, que eu também falo sobre isso. E algum livro simples para leitura? Olha, esse a gente tem um pouco de carência. Os livros são um Tá. pouco mais densos, né? Tem o da Carla Tiepo, que é Viagem ao Cérebro. Ele Anotem, recomendação. Gente, procurem Carla Tiepo. Tem livro, tem curso, vale muito a pena. Tem pós-graduação, que eu super recomendo, da Santa Casa aqui em São Paulo, quem for de São Paulo. Mas, gente, na internet está recheada de informação. Agora, busque algum curso de referência para te Uhum. ajudar. De novo, você não precisa ser um PhD. Você pode simplesmente
aquele arroz com feijão básico é o suficiente para você começar a entender como funciona, né. Muito bom. A gente está chegando ao final, uma peninha. Pessoal, quero agradecer. A gente não vai conseguir responder todas as perguntas. Acho que as maiores inquietações, dúvidas eram essas. E sigam a Fer, nos sigam e continuem nos acompanhando aí, durante o dia. É Obrigada, isso, querida. obrigada.